de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse sábado, nós estamos seguindo como a igreja pede a liturgia, do domingo, do sexto domingo do tempo comum, depois da Páscoa. Mas a missa toda, a tarde de hoje, foi uma homenagem à nossa mãe, Maria Santíssima, a mãe da igreja. Então, ela que nos ensinou tantas coisas, continua nos ensinando, sobretudo a respeito de Jesus, quais são as nossas atitudes. Eu quero citar apenas uma, que os evangelhos testemunham que Maria guardava tudo que Jesus falava em seu coração. Guardava lá, meditava, refletia, sempre de novo, para o aumento da sua fé, sua fidelidade, as suas virtudes maravilhosas. Então, as palavras que hoje nos são dirigidas, nesse sexto domingo, eu vou tirar sempre um pequeno ensinamento, que a homilia vale também para isso, e uma mensagem para nós em cada leitura. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós continuamos com toda a igreja, os domingos depois da Páscoa, até quase o Pentecostes, daqui a 2 semanas, nós sempre vemos a leitura dos Atos dos Apóstolos, que é chamado também como Evangelho do Espírito Santo, em que o Espírito Santo que eles receberam, os apóstolos levaram a evangelizar, a pregar, a anunciar, a cumprir aquilo que Jesus, então lhes havia mandado. E nós vemos acontecimentos maravilhosos, pessoas se convertendo aqui e ali, comunidades novas surgindo. Então é a ação do Espírito Santo que transforma, que renova toda a igreja lá no começo também. E aqui a primeira leitura é tirada dos Atos e que nos lembra de um problema que surgiu na comunidade de Antioquia, onde muitos que não eram judeus se convertiam ao cristianismo. E então alguns judeus não autorizados pelos apóstolos estavam pregando Jesus Cristo lá, e exigiam daqueles pagãos convertidos, que eles se circuncidassem antes de receber o batismo. Então, eles ficaram muito chateados com isso, eles não queriam ser judeus, queriam ser cristãos, Então, houve lá uma agitação nessa comunidade, e o ensinamento justamente é esse. Então, eles conversaram entre si, os responsáveis, Paulo e Barnabé, que eram responsáveis, foram a Jerusalém, consultar os outros apóstolos, Pedro, que estava ainda lá, e então estavam comentando isto, Então eles lá se reuniram, rezaram ao Espírito Santo e mandaram esta carta, com 2 mensageiros autorizados pela igreja de Jerusalém, por Pedro, portanto,
Santo, para lá pregar, e dizer a eles quais eram as exigências para se tornar cristão, Então, a circuncisão, para quem não sabe, no Antigo Testamento, era um dos sinais visíveis de pertença ao povo de Israel. No Novo Testamento, isso tudo desaparece, a figura desaparece, e é substituída para a nova e eterna aliança pelo batismo, pelo sacramento do batismo, em que nós recebemos a vida divina, nós tornamos filhos de Deus. Então não tem mais sentido utilizar essas figuras, esses símbolos figurativos do futuro, quando o Messias viesse. Então, na verdade, isso foi o primeiro concílio ecumênico. A Igreja considerou isso ser o primeiro concílio, que os apóstolos se reuniram em Jerusalém e trataram e resolveram esta questão, a respeito dos judaizantes, assim ela é conhecida na teologia. Então, é muito bonito o ensinamento esse. Quando surge alguma coisa, ressurge, hoje, por exemplo, eu ouvi dizer que foi até a Cúria, foi lido lá uma coisa ali, o credo de Emaús. Não existe credo de Emaús, existe o credo da Igreja Católica, do qual nós cremos e fazemos parte. Então, se foi infeliz esta colocação, quer dizer, com justa razão, a Igreja, o que está acontecendo, o que o Padre Inácio está fazendo? Está criando uma nova religião, que é isso, Então, a gente tem que ter, de repente, esse cuidado, levar uma turma de pessoas e lá, antes de colocar uma coisa que eu não tenho certeza, doutrinária, ou de fé, para que essas coisas não aconteçam numa comunidade, para o bem ou para o mal delas. Na segunda leitura do Apocalipse de São João, também é aí o ensinamento, Então, a visão, São João teve uma visão assim, de uma cidade santa, Jerusalém celeste, E depois vai dando outros aspectos dessa visão, e que a Igreja também sempre interpretou como, mas quem é esta nova Jerusalém? Vestida com coisas preciosíssimas, esplendorosa e tudo mais. É a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Jerusalém celeste, que aqui na terra é o ambiente, o lugar, onde Cristo oferece em plenitude os sacramentos e todos os meios de salvação de toda a humanidade, para toda a humanidade. Então, esta igreja, simbolicamente, 12 tribos de Israel, 12 portas, 12 apóstolos, que são os fundamentos da Igreja de Jesus Cristo, fundamentos históricos sobre ele, por isso que a Igreja Católica é apostólica também, una, santa, católica e apostólica, É fundamento dos 12 apóstolos, que eram simbolizados pelas 12 tribos, pelas 12 portas, Ele descreve essa visão sobre a igreja, Então é muito importante para nós, da nossa fé cristã católica, a nossa igreja é apostólica, Está claramente nessa passagem Apocalipse. E no Santo Evangelho, é aquele texto para nós muito familiar, inclusive dentro do curso de Emaús, ele é refletido, sobre o Espírito Santo, a promessa de Jesus, que vai ao Pai, isso é bom e necessário para nós, para que Ele, junto com o Pai, nos envie o seu Divino Espírito. Cristo nos veio fazer filhos de Deus, nos trouxe a vida divina. Agora, então, junto com o Pai, nos manda o Espírito do verdadeiro Filho de Deus, o Espírito de Jesus, é o Divino Espírito Santo, que nos fará compreender tudo que Jesus nos ensinou. Então, é o Espírito de sabedoria, do entendimento, da ciência, da fortaleza, da piedade, do conselho. Ele nos fará entender as coisas corretamente. Nós sabemos a própria história de hoje, da igreja lá no começo. Levou um bom tempo até que os próprios apóstolos entendessem corretamente tudo que Jesus havia lhes falado. Mesmo com o Espírito Santo, que levou bastante tempo, Como nós também, muitas vezes, temos que ter paciência, Não achar que a gente já sabe tudo e sabe certo. A gente vai aprendendo, a minha vida particular de padre também,
né? Muitas coisas que eu estudei, independentemente se as notas foram boas, ótimas ou não, né? Eu fui aprender e compreender as coisas que eu estudei muitos e muitos anos depois. Ainda hoje continuo a compreender melhor, né? As coisas. É assim, né? Nós seres humanos. Então o Espírito Santo é necessário. Então que bom que nós temos esse defensor, esse paráclito, para o qual a igreja, cuja festa a igreja está nos preparando aos pouquinhos, né? E o grande dom, vamos pedir sempre, a igreja tem essa consciência em cada missa, né? O próprio Jesus diz, eu recebei a minha paz, eu vos deixo a minha paz, que é uma paz não do mundo, sinônimo de bem-estar, de satisfação, né, de sombra e água fresca, ou coisa desse tipo, mas de paz que vem de Deus. O que é paz que vem de Deus? É aquela consequência da presença de Deus em nossas vidas. Se Deus está em nós, nós vemos a graça de Deus conscientemente, alegremente, entusiasticamente, então nós teremos este dom da paz conosco, né? Nada nos poderá perturbar, nada nos poderá intimidar, meio de coisa nenhuma, né? Porque estamos com Deus, Deus está conosco, e aí nós somos simplesmente, como dizia São Paulo, tudo, eu e Cristo somos maioria absoluta. Mesmo que todos, ou seja, eu com Cristo somos maioria, sempre, né? Então levemos essas mensagens, né? De renovação da nossa fé, da nossa esperança, do nosso entusiasmo para as nossas vidas, e vivendo intensamente essa próxima semana. De pé, vamos renovar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus